Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico, coisas que você precisa saber, especial, ideologia, eu quero uma pra viver. Para falar um pouco sobre ela, a ideologia, o governo sem viés ideológico do presidente Bolsonaro e a sua prometida cruzada contra o marxismo cultural. Então bora lá, roda a vinheta. Quer fechar o STF, sabe o que você faz? Ministro Lewandowski, Supremo Tribunal. Aqui no estádio do Palmeiras. Eu sou dono do sítio ou não? Bigos, ódio. Esse país é verde e amarelo! Bolsonaro já se posicionou que essa tal questão ideológica é tão ou mais grave do que a corrupção no Brasil e que esses são inclusive os dois principais males a serem combatidos e que para isso é preciso desaparelhar o Estado e acabar com as indicações políticas. Primeiro, não tem como acabar com as indicações políticas. Segundo, ainda que tenha, o fato de acabar com as indicações políticas por si só já é um posicionamento político e portanto ideológico. E terceiro, todo ministro de Estado é político por definição constitucional. Ministro não é funcionário público. Para acabar com as indicações políticas, o Bolsonaro é defensor de uma espécie de tecnocracia, o governo dos técnicos. Então para ele o certo é chamar o maior especialista de cada área para comandar aquela área. E seguindo essa lógica, uma das primeiras indicações do Bolsonaro foi o Onyx Lorenzoni para ministro da Casa Civil. O Onyx é veterinário. Se escolher um veterinário para a Casa Civil não é uma indicação política, então alguém vai precisar desenhar para mim e para o Bolsonaro o que é uma indicação política. Bolsonaro tem a sua ideologia, ele é um militar de direita, conservador, evangélico e economicamente liberal. Ah, mas evangélico é religião, tá? Mas quando você usa a sua religião para fins políticos, você não quer exaltar suas crenças ou as suas práticas religiosas. Na verdade, você quer dizer quem você é e como você vê o mundo. E isso é ideologia. Portanto, é uma completa fantasia você governar sem ideologia ou acreditar que seja possível alguém governar fora ou acima de qualquer ideologia. Bolsonaro, ele não só tem uma ideologia, como ele também é o establishment. Ele representa o pior da direita e o pior do exército de uma só vez. O Escola Sem Partido, por exemplo, que tem como objetivo acabar com a doutrinação nas escolas. Isso é extremamente ideológico. Na verdade, não tem nada mais ideológico do que você policiar salas de aula e determinar o que é para ser ensinado e como. Você só está trocando uma suposta doutrinação por outra, só que chamando a sua ideologia de sem partido. Inclusive, o novo ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, defende que tanto ele como Bolsonaro olhem as provas do Enem antes delas serem aplicadas para ver se passam pelos seus crivos, a fim de evitar a doutrinação marxista. Ricardo Vélez é também contra a discussão sobre questões de gênero, porque considera esse tipo de debate, aspas, muito abstrato para minha cabeça. E que também quem define gênero é a natureza. Além do apoio ao Escola Sem Partido e querer ler as questões do Enem, Bolsonaro também anunciou que vai transferir a Embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. E assim conseguir uma aproximação tanto com Israel, que tem uma afinidade com a ideologia evangélica do Brasil, como com o Trump. Agora vem cá, que outras razões existem para você querer mudar uma embaixada de lugar, se não motivos políticos? O histórico do Brasil de manter boas relações com Israel e ao mesmo tempo reconhecer o Estado palestino fazia parte de uma tradição de anos de neutralidade, que acaba de ser rompida a pretextos ideológicos de não ter pretextos ideológicos. E ainda surfando nessa onda de acabar com o viés ideológico das instituições, Bolsonaro nomeou também Ernesto Araújo para ser o nosso chanceler. O cara que é uma espécie de Cabo Daciolo, só que com mais embasamento. Araújo foi uma indicação do guru do Bolsonaro, o auto-intitulado filósofo Olavo de Carvalho. Ernesto Araújo se apresenta no seu próprio blog como alguém que quer ajudar o Brasil e o mundo a se libertarem da ideologia da globalização econômica, que é pilotada pelo marxismo cultural, que por sua vez é um sistema anti-humano e anticristão que visa romper com a conexão entre Deus e o homem.
Bom, primeiro, alguém precisa avisar ele que a globalização serve para atender basicamente todas as necessidades do capitalismo e das multinacionais, que acabam aumentando o seu alcance de comércio, investimento, operações financeiras, quer dizer, nada a ver com marxismo cultural. Mas não vai pensando que para por aí. Para o chanceler Ernesto Araújo, o grande problema do Ocidente é que a região sofre de um mal misterioso, como o rei pescador na saga do Santo Graal, e que a única salvação para esse povo é alguém que consiga encontrar o cálice que contém o sangue sagrado para curar a todos. Palavras de Ernesto Araújo. No mais, o nosso mais novo chanceler, esse brilhante intelectual, como classificou Bolsonaro, também não acredita em aquecimento global, que para ele é simplesmente alarmismo climático, é contra a imigração e contra, obviamente, as pautas abortistas. Então até aqui você consegue ver com clareza a neutralidade ideológica do Bolsonaro e a sua total competência para nomear tecnocratas para os seus ministérios, o que inclui Osmar Terra para o recém-inventado Ministério da Cidadania, ou Ministério Salada Mista, porque incorpora as pastas do desenvolvimento social, esporte, política sobre drogas, Bolsa Família e cultura. Depois de ter sido indicado, o Osmar Terra disse à Folha de São Paulo que não entende nada de cultura. E tem também, é claro, o general Alberto Santos Cruz, para ser o seu novo secretário de governo, que na sua primeira entrevista à imprensa disse, aspas, eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer. Além do general Alberto Cruz, temos também outros militares já nomeados para o governo, como Augusto Heleno, Fernando Azevedo e Silva, Marcos Pontes e, claro, Mourão, o nosso vice-presidente que disse que negros são malandros, índios vagabundos, que o neto dele é bonito por conta do embranquecimento da raça e que o 13º, obviamente, tem que acabar. Quer dizer, sequer foi preciso um golpe militar, que a nossa democracia conseguiu, através das regras do jogo, trazer os militares para a política, tanto elegendo eles como nomeando eles para ministérios e assessores do STF. Ou seja, eles sequer precisam mais ficar conspirando entre eles. Agora eles podem conspirar na política, que é onde eles foram parar e é onde é muito mais fácil de você ficar conspirando. Todos aqueles que podiam dar um golpe na democracia acabaram entrando de cabeça na própria dança política. É um mundo louco ou não é? Isso que o nosso futuro ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo, aquele que era assessor do Toffoli, chegou a dizer que as Forças Armadas estão vacinadas em relação à política. Mas é bem provável que ele tenha dito isso sem se lembrar que o comandante do Exército, o general Vilas Boas, chegou a admitir que calculou intervir caso o STF desse o habeas corpus para o Lula. Quando você tem um comandante do Exército dizendo que reconhece que a prisão de um político em um julgamento político seria razão para intervir em uma democracia, fica mais do que na cara que essa tal vacina aí não tá fazendo muito efeito não. No mais, vocês devem se lembrar do meu programa anterior, Bolsonaro versus a Ministocracia, onde eu falei sobre como está e como será a relação entre o Bolsonaro e o Judiciário, mas em especial entre ele e o STF. Nesse programa eu expliquei sobre as intenções dele de aumentar de 11 para 21 os ministros do STF, colocando novos ministros com o perfil do Sérgio Moro, ou seja, isentos. E por isentos, entende-se pessoas que pensam como eu. Garantir um STF ideologicamente alinhado com você é fundamental para você conseguir governar. E para isso o Bolsonaro vai tentar de tudo, desde aumentar o número de ministros até aprovar a redução da idade de aposentadoria compulsória deles, de 75 para 70 anos. E assim, de outra forma, intervir na composição do tribunal, porque isso garantiria para ele a nomeação de 3 ministros. Agora, absolutamente nada garante que essa proposta dele vai passar e que se passar vai ser declarada constitucional. Mas independente de tudo, é uma outra forma que ele encontra de manter o STF sob constante pressão. Você ainda pode somar tudo isso o Eduardo Bolsonaro dizendo que quer proibir partidos políticos de esquerda, aprovar uma lei que torna crime o comunismo e classificar como terroristas movimentos sociais, ainda que para isso fosse preciso prender 100 mil pessoas.
Bom, então acho que ficou claro para você que toda essa guerra ideológica é simplesmente orientada por um modelo mercadológico, que vai gerando um extremismo político e conduzindo a gente cada vez mais para um estado de direito regressivo. E o resumo da ópera é o seguinte: como eu já disse, Bolsonaro é a ideologia do establishment. Ele não governa para as massas. Ele foi um cara que se elegeu sem pronunciar sequer uma vez qualquer coisa parecida com justiça social, redução das desigualdades ou distribuição de renda. Qualquer política pública anunciada por ele ou nomeação de novos ministros, diante de qualquer novidade política, a primeira notícia da mídia não é a reação das pessoas, do povo, a opinião pública. Isso pouco importa. O que importa é a reação dos mercados. A bolsa de valores, o Wall Street, o dólar, é isso que importa. As políticas públicas anunciadas por ele não tem nada a ver com os anseios do povo. Muito pelo contrário, existem pesquisas mundo afora que mostram que cerca de 70% da população não exerce nenhuma influência na definição das políticas públicas. É como se elas morassem em outro planeta. Mas isso sequer deveria ser surpreendente, o fato das políticas públicas não corresponderem aos anseios do povo. Em governos de direita e neoliberais, o Estado se apresenta sempre dessa forma, com ditas políticas públicas que são feitas essencialmente para preservar o poder das classes dominantes. E agora, por fim, como sempre, eu queria deixar o convite para você que está me assistindo no YouTube, também me seguir lá no Facebook. Você que está me assistindo no Facebook, se inscrever lá no canal no YouTube. E você que está me vendo no Facebook e no YouTube, me seguir lá no Instagram, que lá eu tenho um stories dedicado exclusivamente a falar sobre anarquia. Todo dia a gente posta ali alguma coisa, então 3 redes sociais para você se esbaldar com os conteúdos muito loucos. Valeu, falou!